Olá, eu sou o Gideone, faço parte do time de sucesso do cliente aqui do Fiscontec. Nesse vídeo demonstro como realizar o envio das guias de DCTF Web e PGDAS. Bem, dentro da empresa eu já consigo visualizar essas informações. Por exemplo, para a DCTF Web, eu acesso a opção de declarações, DCTF Web. Eu vou encontrar essas informações aqui, nas declarações. Aqui em PGDAS eu também consigo visualizar os DAS que estiverem abertos. Bem, eu também consigo fazer essa verificação, validação e até envio dessas guias diretamente para o cliente em lote, aqui no menu avançado. É bem simples, mas eu preciso dividir aqui o processo em dois processos, aliás. O primeiro é a atualização e a geração dessas guias e depois o envio delas para o cliente final. A atualização a gente vai fazer aqui no On Demand. E é necessário fazer a atualização porque, diferente dos parcelamentos, que já tem uma data de vencimento pré-definida, que é sempre o último dia útil do mês, essas guias de DAS DCTF Web sempre solicitam uma data de acolhimento para geração. Então, isso é feito de forma manual. Então, DAS e DCTF Web é sempre manual. Principalmente porque cada contador pode fazer as transmissões de uma forma diferente, em datas diferentes. Então, para ficar mais cômodo, o próprio contador faz a consulta quando achar interessante para ele. Bem, a ideia é que o contador termine de fazer as declarações do PGDAS, depois desse DCTF Web também, e quando tiver transmitido tudo para o ECAC, depois de algumas horas ele já consegue fazer a consulta aqui e gerar tanto a guia de DCTF Web quanto as guias de DAS. Bem, o processo de atualização é bem simples. Eu vou clicar aqui na opção de disparar novas consultas, débitos. Aqui em emissão de DAS eu vou selecionar os parâmetros da consulta. Eu quero consultar apenas um mês, então eu posso selecionar aqui só o mês de julho, por exemplo, e vou colocar uma data de acolhimento para o dia 20, mas poderia ser até dia 31, por exemplo, que é o último dia útil desse mês. Interessante que eu não inclua feriados ou fins de semana na data de vencimento, tá? Então, sempre dias úteis. No nosso caso aqui, coloquei dia 31/8. Eu posso também, por exemplo, selecionar de janeiro até julho. Assim, se houverem guias em atraso, que o cliente por algum motivo não pagou, elas também vão ser geradas com a data de vencimento para o dia 31/8. Então, isso pode fazer com que eu consiga ser mais rápido no processo até de validar essas pendências. Então, de vez em quando é interessante fazer uma consulta geral para validar se o cliente tem alguma pendência, se alguma guia DAS de outros meses não foi paga. Algo parecido vale aqui para o DCTF Web também. Também consigo selecionar aqui. Porém, tem uma diferença grande aqui entre DCTF Web e DAS. O DCTF Web não tem validação dentro do ECAC. Então, ao tentar gerar uma guia de DCTF Web, ele vai gerar de qualquer forma, mesmo que ela já tenha sido paga. Isso é uma regra não do Fiscontec, mas também do próprio ECAC. Então, é importante ressaltar isso. Se você tentar fazer a geração no ECAC, também vai sair a guia do mesmo jeito, mesmo que ela já tenha sido paga. Então, é importante dar ênfase nisso. Bem, de qualquer forma, essa consulta não traz apenas a guia de DCTF Web, ela também traz o recibo, então pode ser útil para a validação de alguma informação. No meu caso aqui, vou selecionar dia 31 também, apenas para demonstração. E aqui eu preciso selecionar as empresas. A ideia é que eu selecione todas, para fazer esse processo numa tacada só. Então, seja a emissão de DAS, seja a emissão de DCTF Web, eu faço para todo mundo de uma única vez. Assim, essa é a ideia de economia de tempo nesse processo. Depois é só clicar em selecionar e aí sim disparar. Clica em disparar, ele vai registrar as consultas aqui embaixo. Então, emissão de DAS, DCTF Web. Aqui no meu caso, são empresas que estão apenas de demonstração, não tem certificado, então ele não vai consultar de verdade. Mas a ideia é que ele traga aqui o concluído, indicando que a consulta finalizou. Deve demorar coisa de 1 ou 2 minutos, a depender da quantidade de empresas que você estiver cadastrando. Perfeito. Assim que ele terminar de fazer a consulta, eu já estou apto para fazer o envio para o meu cliente. Primeiro, eu posso fazer uma verificação também dessas guias. Se eu vir aqui em gestão, guias e parcelamentos, na opção de guias, eu posso visualizar as guias. Posso colocar aqui as datas e consultar as guias. Visualizar a guia, visualizar os registros das datas. Aqui a competência da guia, o vencimento, Então, ela foi atualizada para vencimento nesse dia aqui. Temos o valor, a guia, posso fazer download em lote também e assim por diante. Aqui vão aparecer tanto as guias de DAS, DCTF Web e PGMEI. Voltando lá para o avançado,
Se eu quiser fazer o envio dessas informações, dessas guias para o meu cliente final, eu tenho algumas opções. A primeira, e-mail, WhatsApp, mas também algumas integrações aqui com software de terceiros. No caso do e-mail, bastante simples, eu vou selecionar aqui, no caso de DCTF Web, a guia ou o recibo, se quiser enviar os dois. Vou selecionar aqui o mês de competência, no meu caso aqui eu vou selecionar julho. Vou selecionar as empresas e vou clicar em enviar. E aí, perfeito, ele vai enviar tanto a guia quanto o recibo para os clientes que eu selecionei aqui em cima. A ideia novamente é que eu faça de uma única vez para todo mundo também. Depois eu vou aqui em guias e vou enviar o DAS. Importante ressaltar que é uma por vez, tá? Eu não consegui enviar todos de uma única vez. Eu posso enviar a guia e o recibo de uma única vez, mas não a guia, o recibo e o DAS de uma única vez, tá? Então eu tenho que fazer essa ação, depois voltar aqui e fazer a ação de envio do DAS também, ok? Bem como as outras funções aqui de parcelamento, certidão, que eu também consigo enviar seja pelo e-mail, né, pelo WhatsApp ou pelas integrações. É idêntico, né? O processo em si é diferente, mas a forma de fazer é idêntica. Eu tenho inclusive a mesma tela. Seleciono os parâmetros que eu quero e clico em enviar. Clico em enviar, sua solicitação foi recebida em breve. No caso aqui do Acessórias, estando configurada, né, a função, né, junto com o aplicativo da Acessórias, o Fiscontec vai baixar essas guias, o Acessórias vai ler e já vai fazer envio para o cliente, né, ou de acordo com a configuração que o contador fez, né, lá dentro do Acessórias. O mesmo vai valer para o Nibo, para o G-Click e para as outras aplicações como Peer, Tarefas, entre outras. Claro, lembrando que no caso dessas opções aqui de software terceiro, é necessário fazer uma configuração extra, né? Que provavelmente talvez o suporte já tenha feito. Se não fez, é só solicitar lá pelo suporte, eles vão entrar em contato para fazer a configuração.